Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje estou aqui para prosseguir naquele projeto de falar para você sobre como educar os filhos. Não é? Como eu disse anteriormente, uma tarefa tão difícil, tão grandiosa e que, por vezes, a gente se embaraça no cabelo das pernas e como é possível viver essa tarefa, esse projeto de vida de uma forma leve, de uma forma que dá certo, da melhor forma possível? Bom, eu falei no meu último vídeo a respeito da lei da hierarquia. Então, nesse momento, a minha proposta para você é olhar sobre a ótica da constelação familiar, esse tema do como educar filhos. E então, eu estou falando a respeito das 3 leis. Como utilizar cada uma das 3 leis nesse assunto do como educar os filhos de uma forma que a gente tenha uma relação com os filhos em ordem, ou seja, obedecendo essas 3 leis, que são 3 leis da vida, tá? Não é a constelação, não é a Inês, não é o Bert Hellinger que fala e que cria essas 3 leis. Não, essas 3 leis, elas são da vida, elas estão aí, elas estão nos regendo as relações humanas e, claro, óbvio, regendo a nossa relação com os nossos filhos. No último vídeo eu falei sobre a lei da hierarquia e aqui agora eu vou falar sobre a lei do equilíbrio. Bom, a lei do equilíbrio se refere ao equilíbrio nas trocas entre os seres humanos. Então, antes de eu começar a falar de pais e filhos, eu preciso diferenciar para vocês algo da lei do equilíbrio nas trocas, o equilíbrio nas trocas, que é, entre pais e filhos, o equilíbrio se dá através do eu, mãe, dou e a minha filha toma. Então, entre pais e filhos, a lei do equilíbrio se dá através do dar e tomar. Já já eu explico um pouco melhor o que é esse tomar, como que é isso, eu explico mais profundamente. Porém, entre os outros seres humanos, essa lei do equilíbrio, ela vai se dar através do dar e receber. Então, o dar e o receber, eu gosto muito daquela imagem da balança de 2 pratos, né? Se eu tenho uma relação, por exemplo, com meu marido, então, ora eu dou, ora eu recebo. Ora eu dou, ora eu recebo. E assim, se essa troca no dar e receber tiver um equilíbrio, a relação está saudável. Bom, isso daqui falando das demais relações que são regidas pelo dar e receber. Porém, o nosso foco aqui hoje é a relação de pais e filhos. E o equilíbrio se dá, então, através do dar e tomar. Bom, para ajudar um pouquinho aqui a reflexão, vamos lá na hierarquia. Os pais ficam aqui acima porque eles vieram primeiro à vida, né? Eu falei sobre isso no último vídeo. E os filhos ficam aqui embaixo porque eles vieram depois, então os filhos são menores. Então, a hora que a gente olha aqui a lei do equilíbrio, quem está aqui acima dá e quem está aqui abaixo toma. Então, o que é isso? Dar e tomar na relação de pais e filhos. Bom, primeira característica é que é compulsório, tá? Tanto ali na parte dos pais quanto na parte dos filhos. Ninguém chegou para mim lá antes da minha filha ser concebida e perguntou assim: Inês, de tudo aquilo que você tem em si, o que você quer dar para sua filha, o que você não quer dar para sua filha? Não, ninguém pergunta isso, né? Então, através da lei do equilíbrio, a gente consegue entender que esse dar que os pais
movimentam em relação aos filhos, ele é compulsório, ou seja, pai e mãe dá tudo, o de bom e o de ruim, o de fácil e o de difícil, o de saudável e o de adoecido, ok? E o tomar lá, aqui no lugar dos filhos, que os filhos tomam tudo aquilo que os pais dão, esse tomar também é compulsório. Ou seja, vou pegar o meu exemplo, eu como filha. Se eu, ao longo da minha vida, depois que eu nasci, algo ali na minha relação com meu pai e com a minha mãe não me agradou, não foi bom para mim, me machucou, me traumatizou, enfim, eu sinto muito, mas faz parte desse lugar o receber inclusive aquilo que machuca. Fica estranho isso, né? Mas eu aqui na minha tentativa de entender a vida, de entender Deus, de entender isso que é maior do que todos nós, eu fico pensando assim, primeiro, eu aqui como filha, eu recebo algo que é tão grande que é a vida, que eu acho que eu não deveria reclamar de nada mais. E segundo, eu concordo que algumas pessoas recebem coisas muito difíceis. Sim, existem pais extremamente adoecidos, tá? Concordo. Não estou aqui para dourar a pílula e falar que a vida é linda e cor-de-rosa. Não, tá? Existem pais que têm um adoecimento muito grande em si e que dão um fardo muito pesado para os filhos. Porém, esses pais, por sua vez, se a gente for olhar aqui, os pais deles, eles também receberam esse fardo de adoecimento e geralmente maior do que a gente, filhos, aqui embaixo, tá? Então, naquilo que os meus avós deram para os meus pais de adoecimento, certamente foi maior do que aquilo que os meus pais me deram, tá? Então, aqui só para entender um pouquinho, sair um pouquinho desse lugar que é o meu lugar, e talvez aqui eu possa usar até uma expressão bem popular, né? Sair daquele olhar de ficar olhando para o próprio umbigo e, desculpa a expressão, né? Mas agora falando sério, eu tô querendo dizer do expandir a consciência. E se eu quero sair do meu lugar de sofrimento, eu preciso expandir a minha consciência, porque senão eternamente eu vou ficar no sofrimento, tá? Então, na verdade, aqui eu estou falando de algo assim para os pais, que é, precisamos crescer também. E precisamos crescer faz parte aqui desse lugar dos filhos, ó, eu falando de mim como filha. Naquilo que eu recebi do meu pai e da minha mãe e que me machucou, que não foi bom para mim, que não me ajudou, ou que eu tive uma necessidade e eles não tinham algo para me dar e eu fiquei ali com a dor de uma necessidade não satisfeita. Tem algo aqui que nós, filhos, temos que olhar e expandir a nossa consciência, que é aquilo que eu recebi do meu pai e da minha mãe, que me machucou, que me doeu, que me traumatizou, é oportunidade para eu crescer como ser humano. É oportunidade para eu me desenvolver. É oportunidade para eu como filha, como ser humano, crescer e me tornar um ser humano melhor na vida. Então, por vezes, os filhos olham para os pais, diante daquilo que eles recebem dos pais, e olham com muita cobrança, com mágoa, com dor. Opa! Vamos sair desse lugar, vamos crescer, vamos ser adultos. Essa é uma posição infantil na vida, ok? Bom, então, a hora que a gente olha aqui um pouquinho mais para isso que é o tomar, como eu disse, ele é compulsório para os filhos. Eu querendo ou não, eu vou precisar receber aquilo que o meu pai e minha mãe me dá. O de positivo e o de difícil, o de ruim, o de negativo, tá?
E aí, esse tomar, na verdade, ele significa um receber ativamente. Eu recebo sem critérios, eu recebo tudo de uma forma plena. E recebo, o filho, a filha pode então fazer um exercício de receber da melhor forma possível. Por quê? Porque se o meu pai ou a minha mãe me dão aqui, ó, algo de muito adoecido, eu como filha, hora que eu olho para o meu pai e para minha mãe, essa é a minha realidade. Esses são os meus pais, são os pais certos para mim. Diante de algo de difícil que eles me dão, então é a oportunidade e o que eu faço com isso? Eu recebo, ok, meu pai é tal coisa, a minha mãe é assim, assado, e eu, filha, faço o que com isso? Bom, o primeiro passo é aceitar a realidade, tá? Esses são os pais certos para nós. Meu pai e minha mãe são os pais certos para mim. O seu pai e a sua mãe são os pais certos para você. E no momento seguinte, se eu não julgar, se eu não tiver dó, se eu não tiver vergonha, ou seja, se eu não estou emaranhada com aquilo, se eu estou aqui numa posição adulta e saudável, então no momento seguinte eu posso fazer algo de bom com aquilo, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tive uma paciente em uma certa época que nós cuidamos muito de algo que aconteceu lá na primeira infância dela. Ela tinha ali por volta de 6, 7, 8 anos. Ela foi abusada sexualmente. E os pais não viram. E os pais nem perceberam, nem sabiam disso até aquele momento da vida dela de adulta. E aí a gente fica magoado com o nosso pai, com a nossa mãe. Bom, se eu emaranho, se eu julgo, então eu estou longe de resolver as minhas dores. Porém, se eu olho com um certo distanciamento, então eu posso avaliar aquilo que aconteceu lá atrás comigo e que era a responsabilidade do meu pai e da minha mãe olhar e cuidar, e eles não conseguiram olhar e cuidar da melhor forma possível. Então, olhando com um certo distanciamento, ou seja, sem dó, sem julgamento e sem vergonha, simplesmente olhando para a realidade, o meu pai e minha mãe não tinham tal coisa para me dar. Então, talvez aqui você veja outras coisas, talvez aqui você consiga deixar aquela ferida cicatrizar e então olhar para a sua vida e cuidar daquilo que é seu. Por quê? Se eu tenho dó, vergonha ou eu julgo os meus pais, significa que aquilo que é da minha vida eu não olho. Eu estou aqui emaranhada com eles. Estou aqui emaranhada com algo do passado do meu sistema, das dores, das dificuldades do meu sistema. Então, o ideal é desemaranhar e olhar para a própria vida e cuidar daquilo que é seu. E com essa paciente, enquanto a gente estava ali no processo de olhar e cuidar daquela ferida do abuso sexual, em determinado momento nós chegamos no seguinte ponto. Na época, ela tinha lá os seus filhos, criança também. Aí chegamos no seguinte ponto, você é especialista em proteger criança de abuso sexual, porque você entende do que é o abuso sexual. Então, você pode ser uma mãe melhor para os seus filhos e protegê-los disso que existe. Sim, existe, faz parte da realidade. Bom, com esse exemplo, eu estou querendo dizer aqui que o tomar aquilo que os pais dão requer de nós filhos um receber ativo. Requer de nós filhos uma decisão de eu vou receber para eu ficar em ordem com meu pai e com a minha mãe e assim eu ficar mais disponível para a minha vida e para ser saudável, ter sucesso e ficar bem, tá? Bom, aqui eu estou falando de filhos adultos, do tomar no filho adulto. E
quando é uma criança, aí não dá para fazer esse receber ativo, né? Esse tomar para uma criança, ele é um pouquinho mais complexo. E aí é que está o pulo do gato. Preciso falar de duas coisas para você, pai ou mãe, que está me ouvindo. Para você, adulto, que está me ouvindo e quer tirar daqui um bom proveito para ajudar os seus filhos da melhor forma possível no crescimento deles, né? Então, aqui eu preciso falar de duas coisas, que é, primeira, você, adulto, precisa olhar para os seus pais e tomá-los. Por quê? Porque os filhos nos repetem. Se você estiver em desordem com o seu pai e com a sua mãe, os seus filhos ficarão em desordem com você também, tá? Isso é inconsciente. Por mais que você estude as leis da ordem do amor, por mais que você se esforce, se você não olhar para o seu pai e para a sua mãe e se colocar em ordem com eles, de nada vai adiantar todo esse estudo e todo esse esforço, tá? Então, é imprescindível que os pais estejam, por sua vez, em ordem em relação aos seus próprios pais. Ok? Tarefinha de casa para você que é pai e que é mãe. Olhe para os seus pais e tome tudo aquilo que eles te deram. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o que é o tomar, eu tenho no meu canal um vídeo em que eu falo especificamente sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês acessarem. Bom, e um segundo passo que eu preciso contar para você, pai e mãe, o segundo passo que você, pai ou mãe que está aqui me ouvindo, pode fazer em relação ao tomar os pais para ajudar os seus filhos criança é: olhe para o seu cônjuge com respeito. Olhe para o pai ou para a mãe dos seus filhos com respeito. E até tem um exercício que você pode fazer para ajudar a acelerar isso. Olhe para os seus filhos. Esse exercício ele pode ser mental, tá? Não necessariamente verbal, falando direto para os filhos. Se você achar que cabe, ok. Vale a pena falar para os filhos isso sim, tá? Mas o principal é mental, para que aqui no seu coração isso fique trabalhado, tá? Então, olhe para os seus filhos e fale assim: eu olho com amor para o seu pai ou para sua mãe em você. Então, se você é a mulher, né, a mãe, então fale para os filhos: eu olho com amor para o pai de vocês. Se você é um homem, então fale para os filhos: eu olho com amor para a mãe de vocês. Ela é a mãe certa para vocês. E para as mulheres, né, para as mães, ele é o pai certo para vocês. É muito importante que pai e mãe, na relação de casal um com o outro, respeite a imagem do outro lá no filho. Sim, eu tenho esse poder sobre a minha filha, de definir lá dentro dela se ela vai excluir ou não o pai dela. Não é só aquilo que o meu marido, pai da minha filha, faz e que machuca ela que vai determinar a dificuldade aí no tomar o pai e a mãe, tá? Então, esse olhar que existe aqui no casal de pai e mãe, um para o outro, é imprescindível para que os filhos tenham saúde e sucesso na vida. Eu sei que por vezes aqui na relação de casal muitas coisas difíceis aconteceram e a mãe e o pai estão aqui emaranhados um com o outro, mesmo que esse casal já tenha se separado, mesmo que um tenha morrido, tá? Mas no coração ainda tem um emaranhamento muito grande desse casal.
sinto muito aqui, não o único, né? Porque aqui os dois também têm um prejuízo enorme. Mas sinto muito dizer, o maior prejudicado disso daqui são os filhos. Porque eles estão sentindo isso daqui. E essa relação emaranhada do papai e da mamãe aqui como casal está determinando lá dentro dos filhos a exclusão do pai ou da mãe, né? Se a mãe tem dificuldade aqui com o pai, está determinando lá nos filhos que esse pai fique excluído lá no coração desse filho. E vice-versa, né? Se o pai exclui a mãe, está determinando que lá no coração dos filhos essa mãe fique excluída. E aí, quando eu falo de no coração, pai e mãe estar excluídos, eu estou falando de orfandade emocional. Quantas vezes o pai e a mãe, eles ficaram ali a vida inteira junto dos filhos, presentes, vivos, mas presentes só de corpo, porque não estavam disponíveis emocionalmente. Emocionalmente estavam aqui emaranhados na relação de casal ou estavam emaranhados com o passado do seu sistema. E aí os filhos ficam órfãos de pais. Lá no coração deles, eles não têm permissão ou eles não têm acesso àquilo que os pais são. Bom, tudo isso então aqui eu estou falando para reforçar a importância de os filhos receberem ativamente tudo aquilo que vem dos pais. Quando o filho é criança, ele não tem consciência disso, então ele vai depender muito de como o pai e a mãe olham um para o outro, tá? Se eu olho para o meu marido com respeito e na minha relação de casal com ele, aquilo que eu tenho dificuldades, eu deixo aqui no âmbito dos adultos e não emaranho para os filhos, eu não trago os filhos aqui para o meio, maravilha, ó, casal, relação de adulto e os adultos aqui resolvem. E então eu posso ficar disponível para ser mãe e para ser pai somente para os meus filhos e ficar aí uma relação melhor, sem tanta exclusão, tá bom? Bom, olhando um pouquinho mais a respeito aqui da relação de pais e filhos, pais dão, filhos tomam. Tem um detalhe aqui nessa relação que é extremamente importante. Filhos recebem então ativamente, que é o tomar, e filhos não podem devolver para os pais. Porque filho que quer devolver para os pais significa que está em desordem, não está aqui, está aqui. E aí esse filho está órfão lá no coração dele. Filho que está em desordem vai ter problema na vida adulta dele. Não vai ter saúde, não vai ter sucesso, não vai ter dinheiro, não vai ser feliz. A vida não vai fazer sentido. Então, esse filho, como ele recebe muito, para ele não ficar aqui nesse lugar de receber demais da vida, por sua vez, esse filho tem que ter os seus filhos. E aí, esse filho aqui dá tudo para os filhos. Então, resumindo, a minha avó e o meu avô, meus avós, os 4, deram tudo para o meu pai e para minha mãe. Meu pai e minha mãe me deram tudo. E eu, por minha vez, eu dou tudo para minha filha. Ela recebeu tudo que estava em mim e tudo que estava no pai. E aí, a minha filha não tem que me devolver nada. Eu não tenho que devolver nada para o meu pai e para minha mãe. Eu não tenho que devolver, meus pais não têm que devolver nada para os pais deles e assim por diante. Quando eu falo disso, eu não estou falando aqui de ser filhos ingratos, tá? Vou virar as costas para minha mãe que se ferre. Não, não é isso, gente. Eu estou falando de aqui no coração, não assumir o pai e a mãe como se fossem, não assumir diante do pai e da mãe uma responsabilidade como se eles fossem filhos. Então, vamos supor até mesmo os pais que já estão bem idosos e debilitados e que dependem dos filhos para cuidar de si. Então, nem assim esses pais idosos e adoentados são filhos. Não,
o filho continua menor. E, de preferência, lá no coração, que esse filho continue aqui. Porque se por alguma razão, seja porque minha mãe não dá conta de algo na vida, ou porque minha mãe está muito idosa, eu acho que eu tenho que vir para cá, no coração eu fico órfão, vai me faltar força, eu desconecto do meu sistema, da força do meu sistema, e aí eu vou adoecer. Eu não vou dar conta daquela tarefa de talvez cuidar ali da velhice do meu pai e da minha mãe. Então, a tarefa dos filhos é ficar no seu lugar. A gente pode colaborar com o pai e com a mãe naquilo que for possível para a gente. Mas os filhos, a principal tarefa deles é com a própria vida. O filho tem que construir algo na sua vida. É para isso que o filho nasce. Filho não nasce para cuidar de pai e mãe, porque se fosse assim, esse é um posicionamento de morte. Filho que dentro do coração tem o único propósito de vida como sendo cuidar de pai e mãe, como se eles fossem filhos. Eu tenho que devolver. Esse filho, ele está olhando para o passado, ele está olhando para a morte. Filho tem que olhar para a vida, a vida tem que seguir adiante. Então, os filhos nascem para estar a serviço da vida, seja a vida para construir algo, seja a vida para ter os seus próprios filhos e a vida seguir adiante, tá bom? Então, nesse sentido, o filho não pode assumir no seu coração a responsabilidade de eu tenho que devolver tudo para o meu pai e para minha mãe. Porque aí a gente fica em desordem e vem aqui para um lugar maior e aí a gente desconecta da nossa vida. Isso vale para os seus filhos. Tome cuidado aí no seu coração. Não queira que o seu filho ou a sua filha vá cuidar de você na velhice. Vá se responsabilizar pelas suas dores. Não, filho não tem que devolver. Filho tem que estar disponível para a própria vida, para construir. Então, você pai, você mãe, quando eu falo disso, trabalhe aqui no seu coração para que você consiga liberar os seus filhos para eles irem. Inês, mas e eu? Acontece muito com as mulheres uma síndrome que se chama síndrome do ninho vazio. Não só com as mulheres, mas com os homens também, mas a incidência é muito alta com as mulheres, porque muitas vezes nós mulheres colocamos nos filhos a razão da nossa vida. E aí a gente vive em função dos filhos. Um dia os filhos ficam adultos e batem asa, vão cuidar da vida deles, e aí a gente fica aqui. E agora? E eu? Não pode ficar com o ninho vazio, por favor. Como eu disse no meu vídeo anterior, vá cuidar da sua vida. Vá se preencher com aquilo que é seu e aquilo que faça sentido para você não precisar que seus filhos entrem nessa tarefa aqui de te devolver aquilo que você deu e ficar adoecido. Não, permita que os seus filhos fiquem aqui no lugar deles e que cuidem da própria vida. Isso é o melhor que você pode fazer pelos seus filhos. Libera eles de coração para eles cuidarem da própria vida, tá? Quero falar agora, então, para você pai e para você mãe. Quero te pedir que você cuide aí dentro de você da sua obra em relação aos seus filhos. Perceba que você fez um bom trabalho. E para conseguir fazer isso, olhe para a parte boa daquilo que você fez. Olhe para a vida que você deu para os seus filhos. Como eu gosto de brincar, vida é um negócio muito grande. A gente não compra a vida ali no mercado, ali na esquina. Não, vida é um negócio grande, enorme. Me faltam até as palavras aqui agora para descrever o que é a vida, a grandiosidade da vida. Então perceba bem o tamanho da obra em benefício dos seus filhos que você fez. Então, só partindo desse ponto,
você não é devedor para os seus filhos, tá? Você deu muito mais coisas positivas do que negativas. Agora, você deu coisas negativas, coisas que traumatizaram e que traumatizam seus filhos? Sim, claro. Somos seres humanos. Então faz parte de olhar para isso e aceitar que você é um ser humano para você ficar bem. E seus filhos, para estarem bem na vida deles, precisam de quê? De pais que estejam o melhor possível na própria vida. E de pais que se responsabilizem por aquilo que não conseguem estar tão bem. E libere os filhos para cuidar só daquilo que é deles. Bom, então, olhe para a parte positiva daquilo que você fez. Eu sei que muitos pais se pregam na cruz. Ai, como eu fiz algo de errado e de ruim para o meu filho ou para minha filha. E aí se chicoteiam, se enchem de culpa. Por favor, tire você desse lugar. E para você se tirar desse lugar, você precisa olhar para a parte boa daquilo que você realizou na vida dos seus filhos. E se você fizer isso, você fica bem e, por consequência, você ajuda os seus filhos a ficarem bem também. Tem uma história minha com a minha filha que eu gosto de contar nesse momento, quando eu falo disso. Em certo momento, hoje a minha filha tem 11 anos, a minha filha deveria ter uns 4, 3 anos por aí. Foi quando eu comecei a olhar muito para tudo isso da constelação, da psicologia e me tratar e me cuidar para eu ficar bem. Então eu olhei para minha filha e percebi, como eu sou imperfeita, como eu sou uma mãe que eu tenho muitas dificuldades e que ainda não consigo resolvê-las. Realmente isso está sendo passado para minha filha. Tá. Então eu fiz um exercício aqui no meu coração. O primeiro deles foi me aceitar como um ser humano. É o que eu dou conta. Eu estou fazendo o meu melhor. Aqui no meu coração só eu sei da intenção que eu tenho de sempre fazer o melhor pela minha filha. E segundo ponto, segundo exercício, eu olhei aqui no meu coração para minha filha e falei assim para ela: eu vou fazer o meu melhor. Eu me comprometo com você. Mas, se um dia, quando você for adulta, você precisar sentar numa poltrona de um psicólogo ou de uma psicóloga e falar das dores que a sua mãe te causou, ok, faz parte, é assim mesmo, pode se cuidar. Bom, com esse exercício que eu fiz com a minha filha, na verdade foi um exercício que resume tudo que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Aceite-se como você é. Aceite que a sua obra, aquilo que você dá para os seus filhos, não é perfeito, está longe de ser perfeito, tá? Mas também está longe de ser uma porcaria, algo terrivelmente ruim para você precisar se pregar numa cruz e se encher de culpa. Não! Olhe-se como um ser humano e se permita ser um ser humano. E o passo seguinte é olhar para os seus filhos como seres humanos também. Eles também vão conseguir. Você conseguiu. Você recebeu algo do seu pai e da sua mãe que tinha dor e sofrimento, foi difícil para você, mas olhe para você, você está aí, um bom adulto, um adulto que dá conta da vida, que dá conta de produzir, dá conta de assumir as suas responsabilidades. Olhe para si com bons olhos, você é um bom adulto e os seus filhos também vão conseguir ser, claro. Com certeza, tá? Bom, essa era a reflexão que eu tinha para esse momento a respeito da lei do equilíbrio na relação de pais e filhos. Espero ter contribuído, tá? Espero que melhore e que você fique bem, fique mais saudável aí na relação com os seus pais, com você e com os seus filhos. Um grande beijo no seu coração.
Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Será um prazer te ter aqui, ok? E no meu canal agora eu tenho área de membros. Se você quiser ficar mais próximo de mim e receber conteúdos exclusivos, seja membro do meu canal, tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.